Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda ao Palco Livre. Demorou para você vir nesse palco, né? Como pode melhorar ainda Verdade. mais? Então, gente, para quem não conhece a Dani, né? A Dani é uma mulher pura potência, pura intuição e entrega. Ela é facilitadora no Rio de Janeiro, carioca da Gema, mãe da Carol, mãe do Miguel, uma pisciana com uma sensibilidade incrível, né? Bem intuitiva, como sempre, né, Dani? E ela é facilitadora de Sim. barras no Rio de Janeiro. Você já deve ter visto, porque ela, né, me conectou a todas as classes que eu fiz no Rio. Foi graças a essa mulher aí que me conectou e, né, fez eu ficar famosa aí no Rio de Janeiro. Então, eu tenho muita gratidão a ela. Ela é praticante dos processos, todos os processos corporais, né? Porque basicamente comigo você fez um 3G de corpos, né, Dani? Muitas Sim. coisas. Ela é mentora de negócios, então ela tem uma mentoria, né, que contribui muito com mulheres empreendedoras, terapeutas. Ela é coach, conectora de vários CFs, né, inclusive minha. Não me abandona, viu, Dani? Tô de olho em você. Né, e está aí para o que mais é possível. Então, seja muito bem-vinda a esse palco, Dani. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história da Dani, né? A Dani tem uma história incrível, assim, de muita superação e que ela usou das ferramentas do Access Conscious para apoiar tudo isso. Então, seja muito bem-vinda ao palco, é todo seu, Dani. Ai, que maravilhosa! Nossa, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje, né? Para mim é uma alegria muito grande, porque eu conheci a Elo lá atrás, quando eu nem sabia dessa possibilidade de atuar como conectora no Access, né? Então foi a primeira parceria que eu fechei no Axis e que deu super certo, né, Elo? E Uhum. como pode melhorar ainda mais tudo Sempre, isso? Anotei várias coisas aqui para poder contar, né, sobre essa sim. história. E a gente criou muitas coisas juntas, né? Então, Muitas, né? Acho que só o ano passado eu não sei, eu perdi as contas ali, porque assim, a gente fala, mas parecia que fazia muito mais tempo, né? Só que a gente mudou tanto nessa criação que parecia que, tipo, fazia 5 anos. E daí a gente olhou e, tipo, não, foi esse ano que tudo aconteceu, né? Então, eu não me foi lembro agora, mas eu acredito que eu tenha ido umas 5 vezes, Dani. Será que foi tudo isso? umas 5 vezes, porque a gente se conheceu no finalzinho de 2023. Eu lembro que foi novembro É, de 2023, no Expandindo Alegria, no Rio, né? Nos sim, conhecemos pessoalmente. E dali a gente já trocou uma ideia e criamos as nossas primeiras classes em fevereiro de 2024, no meio do caos, foi. do meu caos Já vamos pessoal, né? chegar, nós já vamos chegar em tudo isso. Sim, Mas foram classes muito grandiosas. E dali, eu lembro que você ainda voltou mais 2 vezes em 2024 isso. para classes, e daí agora em 2025 também, né? Já voltei, já voltei. Ah, Então, pedindo de novo, eu falei, aguenta já. aí, gente, que agora eu tô Já indo veio para de novo. outros Eu acho que lugares. foram 4 vezes, Elu. Foi, Eu acho que foram 4 vezes. Não sei se minhas sim. contas estão doidas aqui, mas eu acho que foi isso. Foram 3 vezes em 2024 e mais uma agora em 2025. Que mais E é daí a gente possível? foram tantas classes que a gente criou que a gente ficou com essa sensação de que se conhecia há mais tempo, né? É, Mas exatamente. que a gente se deu conta que não, que tem um pouco mais de um ano isso, né? Não Sim. E tem assim, ó, para quem mais. não sabe, né, tipo assim, porque parece mais tempo, só que assim, o que eu e a Dani fizemos entre movimento, quando a gente começou, as trocas de barras, elas eram trocas de barras, né, Dani? Não tô mentindo, Sim. né? Então a Dani já tinha um movimento, né, Não, de fazer as trocas de barras, mas a galera só tinha barras. Não tinha facelift, não tinha processo corporal, não tinha nada. Nem a própria Dani tinha na época, né, quando a gente começou o movimento. E aí começou indo, 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 indo. E essa galera foi crescendo e a gente viu tantas pessoas escolhendo mais, né? Se tornando facilitadoras, nossa, indo para classes avançadas, né, Dani? Então, assim, a gente fez parte desse movimento que hoje o Rio é, né? Então, assim, você tá de parabéns. A Fê, gratidão por estar aqui também. A Fê contribui com todas as criações também. Ela estava em todas, não estava? Acho que só na primeira, ou na que não, sim. mas o restante.
sempre contribuiu bastante, apoiando, né? E então, assim, fico Sim. muito feliz pelo movimento que a gente conseguiu criar no Rio de Janeiro e você, com certeza, fez parte de tudo isso. Então, sou muito grata à sua vida e à criação. Mas vamos lá, dona Dani. Então, assim, comentando sobre isso, né? A primeira vez que fui aí, você tem uma história, né? A gente vai trazer aqui vários pontos da sua vida, né? Que eu acho que é muito interessante o pessoal conhecer. Mas tem um ponto que, quando eu fui a primeira vez, você estava vivendo um caos, né? Você estava vivendo a Sim. sua separação. E aí, Dani, o Aham. que aconteceu nessa loucura, né? Que você escolheu o facelift e daí também escolheu sair de um relacionamento depois de não sei quantos anos. Você vai contar os detalhes aqui pra gente. O que aconteceu, Dani? Sim. Então, um pouquinho antes disso, né? Um pouquinho antes do Expandindo Alegria, eu tinha participado da minha primeira classe, o Fundamento. Uhum, E quando eu fiz o meu primeiro fundamento, foi muito interessante isso, porque eu comecei a perceber coisas que eu não conseguia enxergar antes. Então, uhum. foi uma classe que mudou completamente a minha visão de mundo. Eu falo que, assim, até o fundamento eu achava, assim, que eu tinha uma família de margarina, e Sim. ali eu comecei a perceber coisas. E logo depois do fundamento aconteceu uma outra coisa também, que foi eu ter conhecido o facelift, mas foi assim, uma sessão. Tem uma Uhum, praticante que agora até se tornou facilitadora também, né, que é a sim. Morgana aqui no Rio. Ah, ela se E tornou a Morgana, facilitadora de facelift? Olha que não, legal. acho que é de Barras, não, Barras. não sei, acho que de facelift de Barras. Mas na época ela era praticante, daí eu fiz uma sessão de facelift com ela. E daí eu iniciei também um processo de emagrecimento. Então eu Uhum, lembro que nas trocas aqui eu comecei a receber, eu ainda não tinha feito a classe, só que começou uma mudança muito grande, tanto sim. com o fundamento quanto com o facelift. E daí, enfim, né? Em janeiro de 2022, a gente acabou se divorciando, mas foi um divórcio muito desafiador, porque saiu tudo conforme o não planejado, sabe? Tudo Sim. aquilo que tinha sido combinado acabou acontecendo de uma outra forma. E eu lembro que, assim, foi muito difícil, porque eu estava fazendo uma live. Quando eu saí da live, cadê o até então marido, né? Porque na época ainda era marido. Ele simplesmente pegou as coisas dele, e foi embora. Então eu me vi assim da noite pro dia com um filho de 9 anos, um filho que está no transtorno do espectro autista, uma Uhum, semana de começar as aulas na escola. Gente, foi exatamente isso. 22 de janeiro de 2024. E daí a sim. gente tinha as Ô, Dani, e classes para poder fazer você percebe acontecer. que você cria live? Não sei se foi comigo, eu lembro que a gente já fez várias lives juntos. Mas você lembra de uma live que a gente estava fazendo e daí ele pegou o seu carro? Aí você falou, Elô, roubaram meu carro no meio da live? Isso, mas Foi foi isso? nessa mesmo que Ah, ele foi foi essa. embora. Daí eu falei, como Eu assim roubaram estava seu contigo, carro? Elô. Ah, foi comigo Como pode mesmo. melhorar? Olha a minha Sim, criação, gente, ó. E daí o carro, ele estava no meu nome. Só que quando eu saí, falei, cadê o carro? E daí, foi. olha, foi assim, foi uma E loucura. eu não sabia que era seu ex-marido, né? Eu pensei, falei, nossa, acho que estava na rua e roubaram o carro. Daí ela falou, não, depois eu te explico. Daí ela, roubaram no meio da live, gente. Ai, gente, foi um verdadeiro caos. Eu tô rindo agora, gente, É, mas depois vocês que não têm passa a gente dá noção, risada, assim. né? Foi bem, e daí me explicaram, né, que não adiantava tentar dar parte, nada disso, porque como a gente era casado no papel para recuperar só judicialmente, né, então como Uhum, pode melhorar? E daí o que que aconteceu? No mês seguinte a gente tinha essas classes e eu só tinha uma escolha. Eu tinha duas opções, na verdade. Ou ficar na cama chorando, né, por tudo aquilo que estava acontecendo, ou usar as ferramentas para poder sobrecriar essa realidade. Porque a sim, grande verdade é que, assim, as contas, elas não esperam a gente ficar bem, né? Então, sim. foi no meio desse caos que a gente criou as primeiras classes.
E aí que eu acho que entra também a história da Fernanda com a minha, né? Porque a Fernanda, ela foi minha aluna de barras, né, lá atrás, foi uma das minhas primeiras alunas, inclusive, estava lá numa das minhas primeiras classes. E quando tudo isso aconteceu, gente, eu tô rindo agora, mas eu comecei a experimentar, por exemplo, crises de ansiedade. Eu fiquei muito Uhum. mal emocionalmente falando. Sim. E tinha dias, nessa situação toda que eu não tinha condição de sair de casa. Então, foi um momento da minha vida que, por várias vezes, eu liguei para Fernanda e falei: Fernanda, vem aqui em casa. Eu Me preciso que ajuda, você né? corra as minhas barras, porque eu preciso manter o foco aqui, porque, O enfim, negócio né? Eu vai, né? Não tinha pode que desabar, estar né? com toda Tenho aquela filho para situação. criar, tenho conta para pagar, tipo, como que eu vou fazer, né? Sim, 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 foi exatamente isso. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu já sabia que as barras funcionavam, eu acreditava demais no resultado das barras, só que ali eu comecei a experimentar isso num outro nível. Por quê? Eu nunca tinha tido crises de ansiedade na vida. uhum, Eu não fazia ideia de como que isso poderia ser debilitante para uma pessoa, sabe? sim, Toda aquela palpitação, toda aquela sensação de frio na barriga que não passava, toda aquela questão dos pensamentos, assim, porque tinham dias que eu não conseguia raciocinar. E aí eu lembro que quando eu recebia as sessões de barras, aquilo me acalmava de uma forma que eu conseguia organizar os meus pensamentos para pensar, ok, qual que é o meu próximo passo agora, né? Acho que nossa, trazer ali para o tempo presente para eu uhum, perceber o que que eu precisava fazer naquele momento. E era a primeira vez que eu estava conectando também, então ali sim, eu também estava percebendo uma outra possibilidade. Ah, e para mim também foi muita contribuição. Por quê? Porque eu acho que no meu próprio negócio, também naquele momento, eu também não estava conseguindo dar foco, porque eu não estava bem para, por exemplo, vir fazer lives. sim, Mas esse trabalho mais em off, ele super fluiu. Tanto que, assim, a gente criamos classes grandiosas aqui no Rio de foi, Janeiro, né? Eu lembro que a nossa primeira classe de facelift, assim, tinha muita gente. As sim, classes de processos corporais, também, sempre. foi muito A Dani, grandioso, na assim, verdade, as ela se primeiras surpreendia, né, com as classes. criações, tipo assim, né? Ah lá, passei por isso 7 anos até encontrar você. Ah, obrigada, Maria. Então, então é isso, sabe? Assim, eu lembro que vários momentos a Dani falou assim: ó, Elô, me dá uma pausa um pouquinho, eu já vou falar com você, lembra? Acho que é a primeira vez que eu tô Sim, vivendo o caos aqui, realmente. Espera um pouquinho que eu vou respirar. E a gente já vê como faz. E assim, ela não deixou a peteca cair, realmente. A gente criou uma classe de facelift grande, né? Tipo, grande assim, né? Eu sim, falo porque assim, no momento que tava vivendo e, meu, e tudo acontecendo. sim. E acho que você nem lembra direito da sua primeira classe, né, Dani? Porque era tanta emoção, era tanta coisa que você, tanta camada, né? Sim, eu lembro assim de estar feliz por tudo aquilo que está acontecendo É, e por poder estar deslumbrando novas possibilidades, né? Porque se não me falha a memória, a nossa classe de facelift, nós colocamos acho que umas 12 pessoas mais ou menos foi. nessa classe, né? E num lugar Eu pequeno, lembro que era que da espaço da Ivonete, porque a gente nem acreditava que a classe ia expandir e de repente ela foi aumentando. E se a gente na época tivesse escolhido outro sim, lugar, eu acho que seria maior ainda, é que a gente, né, nem reconhecia tá, a própria potência. Depois a gente reconheceu, nós vamos contar, nós vamos contar essa sim, história. Mas é assim, né, um sim. processo, né? Sim, e daí eu acho que receber a classe de facelift também trouxe muitas coincidências, porque o facelift é diferente de você receber uma sessão e você fazer a classe, né? É, Então, quando você faz a classe de facelift, eu acho que é um grande presente para o nosso corpo, é um grande presente para nossa consciência. Eu acho que ali também foi um momento também de muito empoderamento,
de escolher começar a aparecer mais também, porque era algo que eu ainda tinha desafios, né? Eu não Uhum, aparecia tanto. Porque até o Expandindo Alegria, em novembro de 2023, eu falo que eu estava no armário, né? Do Axis. Eu verdade, comecei Dani. a sair do armário depois do Expandindo, né? Que é aí que eu É. comecei a realmente É, me para quem não conectar sabe, com outras pessoas. o Expandindo Alegria, gente, né? Porque tem gente aqui que não sabe. Foi um evento que foi criado pelo Celso Tadei, onde ele, tipo assim, se eu fizesse um congresso do Axis, sabe? Tipo assim, um dia todo cheio de atrações. E aí teve vários facilitadores. Eu fui apresentar o Corrigindo a Visão. A Dani também falou. Teve muitos facilitadores. E ele fez um dia de evento, sabe? No Rio de Janeiro. Que precisa até ser repetido. Daí ele fez duas edições. Uma que foi no Rio de Janeiro e a outra que foi em Salvador, que eu também fui. Aí depois o Celso não fez mais, mas o pessoal sempre pede, né? Tipo, e aí, quando você vai criar? De novo. Muito Ah, legal. eu sou uma que eu vivo pedindo aqui para ele, porque foi assim um grande presente para mim, o Expandindo Alegria, sabe? Ele foi um evento que trouxe muitas consciências e foi o primeiro evento também que eu tô lembrando aqui, que eu recebi processos corporais de mais de uma pessoa. Então Hum. eu lembro que eu estava deitada na maca e tinha alguém correndo as minhas barras e alguém que eu nem sei quem tocou o meu corpo nos meus pés e me perguntou se podia correr processo ali. Eu nem sei qual o processo que a pessoa correu, Mas enfim, mas eu lembro esquecendo. assim de sentir pessoas tocando ali os meus pés e de perceber o meu corpo sendo presenteado. E dali Sim, também despertou para mim essa questão das trocas, de começar a organizar as trocas também. sim, Isso foi bem desafiador. bacana. Ô, Dani, daí você, nesse processo de separação, você percebeu que você daí começou a usar realmente as ferramentas? Tipo, você vai, então tá, eu estou ensinando isso daqui em barras, talvez não esteja usando, daí se tornou ferramenta nesse processo? Isso contribuiu para você durante o que você viveu, assim? Que foi no caos, Sim, né? Foi no total, caos, não foi total. uma separação assim, ai, vamos nos separar, né? Tipo, houve um caos, né? É, Houve uma. na conversa foi assim, né? Mas Na prática, na não. prática foi um caos total. E eu reconheço também, né, que eu criei isso, porque nada está acontecendo, né, gente? Quando a gente reconhece que se nós criamos tudo isso, é porque nós temos essa capacidade de sobrecriar. Então, esse é o meu nível de consciência nesses 10 segundos, né, dia 30 de julho de 2025. Mas lá Uhum. atrás, quando tudo isso estava acontecendo, eu ainda estava muito nesse espaço do vitimismo, Da do porquê que ele culpa, né? fez isso, da culpa, e de tudo, e da raiva também, né? No implante da raiva, eu tava puta pra caralho. Essa era a verdade, né? Sim, Foi como que essa pessoa fez isso? Não podia ter feito. Então, eu ainda estava muito nesse sim. espaço. E hoje você E reconhece daí que, eu tipo, acho, você criou tudo, né? Tipo, que co-criou toda a situação, né? Através das suas sim, escolhas e tal. sim, porque quando a gente reconhece que nada está acontecendo, mas tudo está sendo criado, Uhum. eu acho que é o primeiro passo para a gente sair desse espaço de vítima do que quer que seja, né? E se colocar realmente como protagonista. E É, ok, que eu criei esse caos aqui, qual o presente guardado nessa situação? Quais são as ferramentas que eu tenho para poder lidar com isso? Porque eu acho que foi muito disso, sabe? De uhum. olhar e fazer perguntas. Ok, o que mais é possível aqui, né? Se eu não estivesse vendo o erro disso tudo que está acontecendo, o que está certo sobre isso aqui que eu não estou conseguindo perceber? E dali eu percebi que usar as ferramentas do Axis, né, as barras, o próprio esse limite ético e começar a me conectar com mais pessoas dentro do Access também foi algo que criou muito espaço para mim, né? Porque Sim, daí eu lembro que eu comecei a organizar as trocas aqui no Rio. Logo em seguida, eu também peguei o espaço no centro do Rio, que era algo que eu não tinha. Então, sim. tudo isso foi contribuindo para que eu pudesse também continuar expandindo, né?
Com certeza. E o quanto você cresceu, né, Dani? Tipo, em um ano, né? Totalmente Sim, diferente, muito mais madura. Voltou a fazer as mentorias, né? Depois de um destravinho que a gente também aplicou. E sim, isso eu fico muito feliz aí, que só sim, tá expandindo. Como pode melhorar ainda mais? sim, Nisso sim. tudo, Isso. perdão, Dani, eu te interrompi, pode falar. Não, o que eu ia falar é que assim, é legal a gente trazer isso também, né? Porque eu lembro que eu passei por uma sessão de negócios com a Elo. Uhum, E na época eu só estava trabalhando com os atendimentos, com as barras de Access, que eu nem dava tanto foco assim, né? Porque eu sempre gostei realmente de dar as classes. E nessa sessão com a Elo, eu percebi várias habilidades que eu estava deixando de lado, né? E uma sim. delas era essa questão da mentoria, que foi algo que a Elo ela trouxe dentro da sessão. Então, eu lembro que eu entrei na sessão com a Elo com um foco ali nas classes de barras. Então, eu tinha na minha cabeça um negócio. Um negócio, E né? quando eu saí da sessão, eu saí com várias outras possibilidades de fontes de renda. E eu acho Sim. que isso é muito bacana do facilitador, né? Que é isso, ajudar a gente a enxergar coisas que a gente não estava conseguindo enxergar sozinho. Então, Reconhecer, né, Dani? Reconhecer a sim, potência que já era. gratidão, Tipo, essa Elô. Dani já tinha isso, né? Ela é coach formada, ela tinha experiência, ela já tinha as mentorias antes, só que daí o que que acontece? Quando a gente entra para uma coisa, a gente acaba excluindo a outra. Então, isso é para vocês também. E a gente acaba excluindo as nossas habilidades, sabe? Os lugares, que nem assim. Eu passei 2 dias agora estudando Lego, né? Que é uma ferramenta de de trabalho em grupo, com equipes. Então, assim, eu percebi que também eu curto essa parte. Eu fiquei com o pessoal do corporativo, eu fiquei com uma equipe inteira da Natura, né? Como eu comentei com você. E eu falei assim, eu também curto essa Sim, linguagem, entendeu? Então, assim, por que que eu vou excluir? Se por 17 anos eu também vivi isso, eu gosto disso, desenvolvimento de pessoas, carreira, como você, né? E às vezes a gente acaba excluindo e um lugar que tem potência, que tem, né, tem possibilidade ali para acontecer. sim, sim. E o Access, ele fala sobre isso, né? Que consciência inclui tudo e nada Uhum. julga. E dentro dos livros de negócios do Access e até dentro da classe O Fundamento também, eu tô lembrando, né? Que eu acho que é dentro do manual do Fundamento que fala que você, como um humanoide que nós somos, né? Quanto É, mais coisas você incluir ali, quanto mais coisas você tiver rodando, né? Mais divertidas as coisas vão ficando. E eu realmente percebi isso, que quando eu comecei a incluir outras coisas no meu negócio, como as próprias trocas, a questão da conexão, e daí uhum, eu comecei a ver isso como uma oportunidade também, e comecei a ver outras possibilidades dentro do meu negócio, como a própria questão da mentoria, né? De sim. retomar a mentoria de negócios, e daí surgiu o programa Ametista. Olha Então, só. E que está sendo muita contribuição para muitas meninas, né? Então, assim, eu vi o quanto a Fer tá na Ametista também, não tá? A Fer? a Fê A tá, Fer, sim, a hoje, Thalina. Então, assim, o quanto elas desenvolveram, né, nesse período com o trabalho que você está desenvolvendo, né, com elas. Então, assim, é muito legal. sim, Muito legal mesmo. sim, Parabéns, que sim. mais é possível. E, e vamos para o outro assunto. Um assunto não tão leve, né? Então, assim, existe um momento de ruptura aí na sua vida que foi através do luto, né? Você teve várias Uhum, perdas, né? Vou deixar a Dani contar para vocês. E que na época ainda acho que você não tinha o Axis, ou você conhecia pouco, você tinha algumas ferramentas, que você passou por isso, que hoje você já consegue ressignificar. Conta pra gente, Dani, porque sei que tem várias pessoas ou que estão passando pelo luto, ou, né, que é sim, recente ou mais antigo e não consegue superar, não sei se é a palavra, não tem como superar, mas assim, como lidar com isso, com o luto, né? sim. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas que eu demorei para falar sobre isso também, sabe? Mas eu me dei conta que em agosto de 2021 eu passei por um dos momentos mais desafiadores da minha vida,
que foi quando eu perdi. A gente fala perder, né, gente? Que eu acho que é o que a gente fica nessa realidade, né? Uhum, Mas em agosto de 2021, a minha neta ela faleceu com 2 anos e 8 meses. E ali, para mim, foi o momento mais desafiador da minha vida, mas que uhum, também foi uma grande virada de chave. Por quê? Eu acho que a única certeza que a gente tem dessa vida é da finitude da vida. uhum. Mas a gente nunca espera que seja com a gente, sabe? É. E a gente não espera enterrar um filho, a gente não espera enterrar um neto. Então, ali, para mim, foi algo que foi muito desafiador. Uhum, E eu percebo que toda a espiritualidade, que é o que eu acredito, né, também já vinha me preparando para esse momento. Eu acredito que ali também foi uma grande virada de chave para mim, porque ali foi um momento de. Sabe quando vira uma chave dentro de você, que você percebe que você não tem mais tempo para procrastinar, que você não tem mais tempo para dar desculpa, que você não tem mais tempo para poder deixar para depois? sim, Então, foi assim que eu comecei a mergulhar nos estudos, começar a entender mais sobre a física quântica, sobre a lei da atração. E eu lembro que 4 meses após tudo isso acontecer, e foi um luto que eu não vivi. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça, eu tinha que estar forte para minha filha, eu tinha que uhum, estar forte para o meu filho, porque meu filho ele convivia com a minha neta como se fossem irmãos, então eu também não tinha vivido isso. E daí uma cliente minha de processo de coaching, ela começou a falar dos mantras e das perguntas de Axis, né? Para poder começar bem o dia. Então foi assim uhum, que eu conheci o Axis, né? O como pode melhorar, o que mais é possível. E daí eu comecei a usar essas perguntas e eu comecei a perceber a diferença, Elo, nas pequenas coisas. Só que uhum. a gente começa a achar que a gente está maluco, né? Quando a gente Ah, ainda não será, conhece, né? quando a gente está chegando, eu comecei a achar que era coisas da minha cabeça. E eu sempre conto essa história porque foi algo que me chamou muita atenção, que foi um dia que eu achei dinheiro 2 vezes no shopping, no mesmo dia. Então eu Uau. estava no primeiro piso e eu achei uma nota de R$ 100 e eu falei, uau, como pode melhorar? O que mais é possível? E quando eu cheguei no segundo piso para poder comprar água para o meu filho, eu lembro que tinha um troco enrolado numa nota fiscal, assim, no caixa do Bob's, no chão, assim. E aí eu falei, gente, que é isso aqui? Eu falei, ok, universo, já Como entendi. pode melhorar ainda mais? Você foi Como pode praticamente, melhorar? você foi praticamente aquele ponto do livro que o Gary conta, né, da história que a mulher acha o dinheiro e daí ela acha outro e depois ela fala, ah, não tem mais como melhorar. Acho que ele mesmo fala, né? Não, É. não, mas ó, eu já tinha lido. Eu lembro que eu já estava com essa consciência. E eu realmente, a ficha que caiu ali para mim é que era um sinal muito claro do universo que as ferramentas elas estavam funcionando, tanto que eu nunca tinha recebido barras na vida. E o que eu pensei foi o seguinte, eu falei, gente, se essas ferramentas, que são ferramentas tão simples, perguntas, mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, se tudo isso já está funcionando, imagina o que tem numa classe de barras Daí para você ficou mim, porque foi isso curiosa. que eu pensei. Eu fiquei curiosa e ali eu entendi que era um universo E é assim engraçado, esfregando Dani, a porque assim, cada sinal. os coaches já usam perguntas, né? Só que assim, Sim, mudou para você o uso da pergunta. Porque, por exemplo, eu fui fazer o curso da Lego. Aí tinha como fala, como fala, jogos que tinham perguntas, mas eles não tinham essa noção da pergunta, sabe? Eu falei, olha isso aqui, né? Será que eles têm noção que eles estão perguntando aqui? Não, não, não tinha. Então, era assim com você também? Você não tinha noção do uso dessas perguntas com o que você usa hoje, né? eu acho que assim foi meio que intuitivo, né? Essa questão de não tentar responder, mas eu dei uma cagada aí. Eu vou dizer o que que foi. Tá. O mantra do Axis, eu mudei o mantra do Axis, Ah, né? tem bastante gente que faz isso.
A Dani Douglas, né? Eu achei que eu sabia mais do que o Gary. Eu falei, eu vou mudar isso aqui. Eu falei, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória? Não, tudo de bom vem a mim com facilidade, alegria e glória. Muito E daí bom, né? essa foi a consciência que só mudou para mim depois que eu fiz a classe de barras. E foi uma grande virada de outra grande virada de chave para mim, que daí foi quando eu entendi que nada acontece por acaso, que tudo tem um propósito e que tudo tem um porquê, né? E É. dali eu entendi que o tudo é tudo. Não só aquilo que a gente define como bom, Como como bom, né? perfeito, como agradável, mas aquelas coisas que são desconfortáveis, como a questão da separação, como a questão do luto que eu estava vivendo, mas que muitas vezes é uma preparação para que a gente possa viver algo mais grandioso depois. E Sim. claro que eu não queria ter passado por nada daquilo, mas hoje eu reconheço que ter passado por esse luto, ter passado por essa separação, e não foi só esse luto, na verdade, né? Porque depois da minha neta, eu perdi a minha irmã com 38 anos, com um AVC. Então, assim, foi algo que não foi esperado. E passei por outros lutos e outras situações E de teve perda. o seu genro também, né, Dani? Meu genro também, sim, é vítima de um assalto, né? O meu genro, ele era policial, ele reagiu a um assalto e ele foi baleado. Na semana que ele estava dando entrada, né, ele já morava com a minha filha, mas era a semana que eles estavam dando entrada no cartório para poder Nossa. casar, fazendo tratamento assim de fertilização, né, para Ela poder já tinha perdido o bebê? engravidar também. Ela já tinha perdido o bebê, a sua neta? Nessa época já? Foi o segundo Sim, luto dela, no caso. sim, sim. E aí isso me trouxe a consciência que mesmo essas coisas que muitas vezes a gente não consegue entender, mas que elas também têm um motivo para poder estar acontecendo, né? E Sim. que nada é por acaso, nada é por É. acaso. E eu experimentei assim uma sensação tão grande de paz e de calma com as barras. E essa sensação, né, de que esse alívio mesmo, né? Porque eu lembro que assim, a minha classe de barras eu chorei a classe inteira, sabe? Eu acho que tudo que eu Uhum. não tinha chorado naqueles 4 meses, eu chorei ali, eu coloquei para fora. E Sim. ali eu comecei a perceber as coisas realmente de uma forma diferente, que não é cognitivo, porque talvez eu não consiga explicar aqui o que exatamente aconteceu, mas eu percebo que ali eu me reconectei com esse senso de propósito. E foi uma sensação de alívio tão grande que, assim, eu fui fazer a classe por curiosidade, né? Eu não Você não tinha trabalhava com intenção de isso, trabalhar com isso na época, nada? Não. não. Mas eu experimentei uma sensação tão grande de alívio que eu lembro que eu saí da classe de barras com isso na cabeça. Eu falei, gente, eu escolho levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu puder. E é o que eu venho fazendo até então, né? Sim. Então, desde que eu me tornei facilitadora de barras, eu já ministrei mais de 60 classes de barras. Então, era algo que eu reconhecia e conversando com outros facilitadores, né? Hoje eu reconheço que, assim, pouquíssimas pessoas dentro do Access têm uma quantidade tão grande de Sim, lembra que eu classes de falava para barras. você? Você pode reconhecer que você cria muito, muito mais do que vários CFs. Eu falava isso para Dani. Dani, para, né? Tipo, você acha que você não está criando? Tem muito CF que não cria o que você cria. Então, assim, pode POC tudo isso, né? É isso Sim, aí. é verdade, é verdade. E foi legal você trazer isso também, Elo, porque eu percebo que assim são camadas, né? Cada vez que a gente faz uma classe, cada vez que a gente participa, porque logo depois dessas criações do mês de fevereiro, eu lembro que você voltou, acho que em junho, mais ou menos, que Uhum, daí foi quando eu fiz o meu segundo fundamento com a Elo. foi. E ali eu já comecei a perceber coisas que eu não tinha conseguido perceber antes, né? Uhum. Então são novas consciências porque a Que gente é mudou, o o facilitador nosso. mudou.
Foi o nosso fundamento da crueldade, lembra? Que a gente apelidou ele. Sim, Por que isso? sim. Porque a gente estava falando muito sobre o tema de ser cruel, né? Usando, tipo assim, a bondade A e a crueldade, maldade, né? a maldade. A maldade, crueldade na maldade. E aí, Sim. acabou o dia, né? Daí o Celso falou assim: ah, vamos assistir uma peça? É aqui do lado, né? No Teatro Poeira, tudo, e vamos lá assistir com meus amigos, blá blá blá. Eu falei, ah, então vamos, né? E aí foi o fundamento inteiro assistir a peça. Quando chegou lá, a peça era sobre maldade. E aí Só a que a gente gente falou, não sabia, só que a né? gente não sabia. E daí a Dani, meu Deus, e foi tão forte, era um soco no estômago a peça. E a Dani, eu lembro que ela Sim, ficou o tempo todo assim com a mão nos implantes, porque tava acionando todos os implantes dela. E ela, meu Deus! Tipo, foi muito. E daí, assim, termina a peça e a galera, tipo assim, como assim? Não era assim? Foi assim, né? A gente ficou assim. Não tinha sim, uma finalização. A maldade ficava, assim, instalada, né? sim. No ar. E daí eu lembro que a Dani ficou o tempo todo com a mão na banda de implantes. É, porque começou a pegar fogo, gente. Foi muito impressionante isso, assim, Foi. porque eu lembro que a minha banda de implantes, assim, ela começou a aquecer muito. E a peça, ela era algo muito forte, porque eu lembro que ela falava sobre a questão de abuso. Abuso. Então, eu acho que me remeteu, né, a várias questões lá do passado. Ele Aham. tinha umas questões muito pesadas com o pai, e daí depois, né, dentro da história, ele começou a repetir, né, a questão da mimetização, né? Sim. Ele começou a repetir aqueles comportamentos que o pai tinha, só que de uma forma muito pior, Mais né? intensa ainda, né? Sim, sim, mais Nossa. intenso. Nada é por acaso, Exatamente. gente, mas assim, sempre tem algumas surpresas, né? Porque a gente já viveu muita coisa. E, Sim. e é muitas camadas, né, Dani? E se tem alguma. Acho que não tem como colocar assim, uma ferramenta que depois da sua primeira classe de base, que você usou e que aí realmente mudou. Você falou, você começou É, pelo mantra, né? E as perguntas, que já deve ter mudado muita coisa, né? Mas tem sim. alguma que depois que você aprendeu, você começou a aplicar, você fala, poxa, isso aqui. Elô. Olha, eu acho que eu seria injusta se eu citasse assim uma única ferramenta. Mas o que eu percebo que realmente fez muita diferença na minha vida desde que eu entrei no Axis. Por quê? Quando eu entrei no Axis, eu ainda fiquei um ano na salvadora do mundo, né? Por Ah, é quê? No verdade. meu primeiro ano de 2022 até meados de 2023, por exemplo, eu não atendia com as barras, né? Todos os clientes que chegavam eu passava para as minhas alunas. Olha só que louca. Eu só fazia trabalho voluntário, então eu estava envolvida ali, acho que uns dois, três projetos voluntários, um deles, inclusive, eram com as barras, né? Eu Uhum, atendi muito com as barras dentro de um projeto voluntário. E daí, quando eu passei por essa questão lá do Expandindo a Alegria, que eu recebi o facelift, que eu participei dessa troca lá no Expandindo a Alegria, começou a cair a ficha de que eu não estava recebendo a ferramenta. uhum. Barras, eu não recebia. Eu não Olha só. tirava esse tempo para eu poder receber. Uhum. Então, quando eu comecei a organizar a minha agenda para pelo menos uma vez por semana eu participar das trocas, eu percebi que isso começou a fazer muita diferença na Mudou, minha né? vida. Olha Completamente. só E que assim, interessante. É tipo, você foi, tipo assim, que ferramenta? Não, tipo, o mais simples, que é as barras, é correr suas barras, né? Olha que interessante. sim, Que era uma coisa que você estava sim. ensinando, mas não estava praticando, não estava, né? Não estava praticando, porque eu ainda estava nesse espaço de salvadora do mundo. E o que que acontece? É algo que o tempo inteiro a gente precisa estar revisitando essas ferramentas, porque assim, tem umas 2 semanas, né? A gente pensa assim, ah, agora ela tá bem, tá rindo, já superou tudo isso. Mas tem umas 2 semanas atrás que eu surtei, sabe? Surtei, e, enfim, né? Vieram um monte de pensamentos, sentimentos e emoções, e lá fui eu, Fernanda. Corra as minhas barras, Fernanda. Pelo Ainda bem que eu amor de tenho a Fê. Deus, né? Ah, mas todo mundo tem, né, aquele momento. Ah, Sim. não quero mais trabalhar com isso, então acho que isso não tá dando certo, né? Foi um erro, né? Quem não, É. né? Passou por esse momento. Ai, Empreendedor. olha, sei lá o que que aconteceu. Eu sei que eu acho que juntou tudo, mas não tem muito tempo assim. Tem umas 2 semanas que daí eu dei uma surtada e sentei. E daí a Fernanda correu as minhas barras. E depois que ela correu as minhas barras, eu lembro que eu sentei.
Chorei, 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 chorei. Eu acho que eu coloquei para fora as coisas. Uhum. E daí no dia seguinte, gente, é impressionante como no dia seguinte eu levantei outra pessoa, sabe? Parece que aquelas coisas que eu tava segurando ali Foram. aliviou. E no dia seguinte eu levantei. E aí até a Fernanda falou isso. Nossa, Dani, você percebeu como que mudou a energia? Ah, é porque, gente, a Fernanda Ela é super delicada. Ela é super delicada. é soco na costela, sabe? Ela é É. aquela. Pô, Dani, você tá Levanta de essa cabeça, brincadeira. porra. É, a Fernanda é assim. É a É soco carioca, na assim, né? costela. Mas ela Muito correu as bom. minhas barras e daí, assim, eu percebo como que mudou completamente a energia. Então, gente, se eu tivesse que dar, assim, Uma dica. uma única dica, um único conselho, é não deixem de receber as ferramentas, sabe? Uhum. E daí eu até tava falando com ela, eu falei, caramba, Fernanda, a gente quase não tá trocando facelift, a gente tem que trocar facelift. E essa semana vamos trocar facelift também. Ai, que bom. Fê, cobra ela, porque realmente, se vocês fizerem trocas assim semanais de facelift, vocês vão ver como que o negócio vai mudar. Muda. E ó, é para Sim, mais, viu? Muito mais dinheiro. Eu já fiz e recomendo. Então, assim, um verdade. recado, Dani, para quem está passando por um momento de luto, que, né, o que você poderia deixar aqui, assim, como aprendizado mesmo dessa experiência sua? Tem alguma coisa que fez a diferença naquele momento? Que você falou que você não viveu o luto e aí, né, ficou tudo condensado no seu corpo. Acho que por isso que eu lembro que nas classes de processo você soltava muita coisa, você lembra? Você ficava assim fora, né? Sim. Tanta coisa que tinha armazenada Nossa, no as corpo. primeiras classes, então, eu lembro que a primeira série de classes eu fiquei pirada, assim, foi Foi, acho que um processo de catarse mesmo, foi. né? São camadas que a gente vai liberando, que a gente vai soltando. Elo, o que me veio aqui é, desde que eu li o livro Sendo Você e Mudando o Mundo, do Dr. Henry, eu coloquei esse livro como um livro de cabeceira, e ele é um livro que eu sempre abro ele de forma, né, depois que eu li, de forma aleatória, e sempre puxo um trecho ali. E tem um trecho que o Dan, ele conta sobre o abuso que ele mesmo sofreu quando criança. E Sim. ele traz uma visão completamente diferente sobre o abuso ali no livro. Então, quem ainda não leu o livro, convido vocês a lerem, porque é um livro recheado de ferramentas. Sim. E eu lembro que tem, assim, para não dar muito spoiler, mas tem algo no livro que ele nos convida a reconhecer que talvez você seja a única pessoa que tenha tido coragem de passar por tudo aquilo que você passou. Nossa. E quando eu li aquilo, aquilo me tocou de uma forma tão, tão, tão grande, porque às vezes a gente entra nesse espaço de, ai, coitadinha de mim, ou ó céus, por que que eu passei por tudo isso? Uhum. Que eu acho que é um espaço de vitimismo, mas ele traz um outro olhar, que é esse olhar da coragem diante dos desafios. Então, eu não sei, né, o que que cada um de vocês aqui estão passando, eu não sei o que que cada um de vocês já passaram na vida, mas eu acredito que nada é por acaso, né? Quem vai assistir esse encontro aqui depois tem um porquê e tem um propósito. Sim. Mas como seria hoje reconhecer que talvez você tenha sido a única pessoa que tenha tido coragem de passar pelo que você passou e que tudo aquilo que você passou te tornou exatamente quem você é hoje? Hum. E não deixem de usar as ferramentas. Por favor, façam perguntas, corram as suas barras e como pode Como melhorar pode tudo melhorar, isso. Dani? É muito legal, né? Tudo isso, porque realmente, hoje mesmo eu estava fazendo o clube do livro do carro com o Neto e falando sobre abuso, com o livro Radicalmente Além do Abuso, né? Que eu vou trazer nos próximos episódios do Clube do Livro do Carro. E ela estava falando sobre isso, né? A doutora Lisa, né? Que ela foi uma pessoa que por muito tempo deu cursos falando sobre esse tema, que é tão assim desafiador, que não é só o abuso sexual, mas como o abuso Sim, psicológico, financeiro, enfim, as várias formas que ela sim. sofreu, né? Então, você já leu esse livro também? Ainda não li, mas lendo coisas fora do Axis, né? Essa questão do abuso, ela é devastador. Porque É. às vezes é um abuso que você viveu lá atrás
que talvez tenha anos que você não esteja mais vivendo isso, mas que você de forma inconsciente você vai repetindo esses padrões e às vezes Sim, até cometendo o próprio autoabuso ou permitindo que outras é, pessoas continuem abusando de você de sim. outras formas, É, a né? doutora Lisa traz que, tipo assim, que é uma gaiola invisível, que você não reconhece que você tá naquele Sim, ciclo, né? E que você fica só sim, se culpando. Ai, não, por que que eu provoquei isso? Principalmente quando é sexual, né? Veio uma sim. pessoa que limpar minha casa, ela contou, ela falou assim, olha, eu fui expulsa de casa porque eu fui abusada pelo padrasto, e aí a mãe colocou pra fora, porque você provocou isso, né? Então, quantas mulheres não passam por isso, né? Então, é uma culpa, assim, Sim. que é um implante. O implante da culpa, né? E é exatamente isso, porque eu me sentia culpada por tudo aquilo que tinha acontecido, eu sentia culpa em relação à minha mãe, eu sentia culpa em relação à minha irmã, de não ter conseguido proteger a minha irmã, eu não imaginava que isso acontecia com ela também, Uhum. sabe? Me sentia culpada por ter demorado tanto tempo a ter coragem de denunciar, porque eu tinha muito medo. Então, junta Junta isso tudo, tudo na gente. cabeça E e assim, mais é um pouco. mais comum do que a gente imagina. Pode falar, Fê, você quer fazer alguma pergunta? Tá bem baixinho, Fer, a gente não tá ouvindo aqui. Deve ser o fone. É, não tô te ouvindo. Tenta tirar do fone, Fer, pra ver se a gente consegue, senão. Peraí. Aí, agora sim. Ai, meu pai. Peraí. Agora, tá ouvindo? Sim, Fer, seja muito Então, bem-vinda. bonita, só para eu não esquecer, porque eu tenho memória de 30 segundos, aí eu já peguei agora no finalzinho, porque eu estava vindo do trabalho, e a Dani estava falando sobre o abuso, né? E engraçado que nessa semana que ela falou, eu tinha atendido uma semana antes e usei as ferramentas que eu aprendi com você. Que a nossa classe aqui no Rio de Janeiro, a gente acessou muito a energia do abuso. Foi, Lembra? lembro. Então, e assim, o meu não foi da maneira como foi o da Dani, mas era uma forma de abuso, né, em relação ao financeiro, Sim, né, tem várias formas, né? da minha mãe me exibir e o meu pai sempre colocar valor, preço, né, nas pessoas que se aproximavam de mim. Tem que botar R$ 10.000 na minha conta para poder falar com a minha filha. Então, aquilo Olha, ali a gente ouviu muito. Minha irmã sofreu muito mais com isso do que eu, mas eu cheguei a pegar também essa parte, o quanto que isso estava interferindo na minha vida profissional e no meu financeiro também. até reconhecer, né, Fer? E uma forma de usar a ferramenta do facelift que você ensinou na classe foi que fez total sentido. E você tinha mandado para gente a ativação da energia em inglês. Uhum. E eu Que a Ana contribuiu. colocar nesse Uhum. atendimento meu. E a menina ali, ela viu totalmente o abuso dela Nossa. naquela, correndo as barras nela com o telefone do lado, com a energia ativada. E ela levantou e eu perguntei para ela como é que ela sentiu e tal. E ela foi e falou que ela tinha visto uma coisa que ela nunca tinha visto na vida dela. É, olha só. E é Ela interessante você falar achou que ela isso, tinha Dani. sentido. E no dia que eu tive com a Dani, eu fiz a mesma coisa. Eu botei, ativei o facelift de novo Aham. no áudio em inglês para ela Incrível. correndo as barras dela. E ali veio o insight, quer dizer, são duas praticamente semana uma seguinte da outra, que foram o mesmo resultado, e ali, como o campo era a energia do abuso, o facelift ele foi muito imprescindível para Nossa, que Fer. liberasse algumas coisas ali, sim. Gratidão por compartilhar, porque assim, na verdade, até falei para Ana, né? A Ana Sanches está aqui, é a voz dela. Eu falei, Ana, por favor, grava para mim as energias em inglês, porque assim, gente, isso foi canalizado em inglês. Então tem uma potência muito maior em inglês do que na nossa língua. Mas assim, é umas palavras que são difíceis ali, né, Ana? Tipo assim, são energias. Eu falei, se eu tentar, vai sair estranho. Falei, melhor uma pessoa, né? que fala, tem a fluência da língua gravada. Eu falei, Ana, por favor. E ela gentilmente gravou MTVSS para mim, gravou facelift, tudo que eu peço ela grava.
E eu agradeço muito. E tá vendo a sua voz aí transformando e o pessoal recebendo. Muito obrigada. Ela já gravou o Corrigindo a Visão, que eu sempre mando para vocês, né? Assim, quando a Ana Uhum. grava, eu mando nos grupos do pessoal que já fez, porque tem uma potência maior na língua inglesa, entendeu? Sim, sim. E assim, foi uma dica sua e eu intuí nesses dois atendimentos e deu super certo. Muito legal. Muito obrigada pelo compartilhamento, viu, Fer? E é isso mesmo que a Fer falou, porque assim, às vezes a gente está fazendo o processo, vem muita memória para a pessoa, sabe? Esse tempo atrás eu fiz uma classe de facelift, eu ensino a fazer o facelift no cabelo. E aí a menina tava passando a mão no cabelo assim, de repente a pessoa começou a chorar, porque ela lembrou que a avó fazia carinho e a mãe puxava o cabelo dela. E até o momento ela não se ligava, e era um abuso. A mãe judiava dela, entendeu? E aí veio tudo à tona veio a catarse na hora, sabe, Dani? Muito interessante. Uhum. Então, às vezes a gente nem Que lembra, é, tem ó, quero meu facelift amanhã, hein, Fernanda? com o facelift em inglês, hein, Ana? Você vai participar também. Isso Como aí. pode melhorar ainda mais. Então, muito legal. Obrigada por ter compartilhado. E é isso. Os processos realmente são muito encantadores, né? Quando a gente pratica, quando a gente Sim. faz e o quanto libera e contribui com as pessoas. Tem um outro ponto, né? Então a gente já falou de várias coisas, falou de separação, falou de luto, falou de abuso. É a vida da Dani, né, Dani? Meu Deus. Mas tem mais uma coisa que eu sei que as barras contribuem bastante, que é com o Miguel, né? Porque deve ter pessoas Uhum. também que podem se identificar com isso, que ele é espectro autista e você usa as ferramentas para ter mais leveza aí na parte de maternidade mesmo, né? Que é da parentalidade. Então, eu queria que você comentasse sobre isso também. Sim, muito legal. A Cris também, eu vi que deixou um Ah, comentário desculpa. aqui também no chat, bem legal. Posso ler? Então vamos lá. A Cris colocou muita Sim. contribuição da Dani, já passei por muitos casos parecidos e digo que se não fosse as barras, na minha vida eu não viveria com a leveza de transmutar tudo. Meu filho de 12 anos foi diagnosticado com lúpus e outras complicações, está aceitando e superando a cada dia. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Cris, eu não sei se você tem facelift, né? Mas assim, o facelift é um processo incrível inclusive para o lúpus, né? Porque tem vários processos corporais juntos. Ele até cita lá, que é muita contribuição. Sim. E voltando aí a essa questão, né? No início, Elo, assim, eu acho que são duas coisas, né? Quando a gente fala das barras e a gente tem percebido isso aqui, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com mães atípicas, o quanto que muitas vezes essas mulheres elas entram nesse espaço de só cuidar do outro, que era o É. que eu fazia, né? Quando eu comecei no Axis, tanto que eu ainda levei um tempo para poder começar a receber. Ah, e daí eu percebo que é uma ferramenta para poder ajudar a gente a lidar com as coisas de uma forma diferente. Para Uhum, mim, até eu chegar no Axis, e quando eu cheguei no Axis, né, assim, o Miguel ele já tinha evoluído muito por conta de outras terapias, uhum, mas eu sofri muito, sabe? Porque a grande verdade é que você não quer que seja com seu filho, você não quer que seja com você, você não entende. Então, as barras elas começaram a me ajudar a lidar com tudo isso de uma forma melhor. E sabe o que que eu acho mais incrível? É que nunca as coisas saem da forma como a gente imagina que seriam, né? uhum, Então, eu lembro que em vários momentos que eu corri as barras do Miguel, eu não corria as barras dele para um resultado específico. Mas duas vezes, assim, foi algo que me chamou muita atenção. Um era quando ele ainda tinha a questão da seletividade alimentar muito forte. severa. E Uhum, ele não comia nada, ele só comia arroz e farinha. Então, isso para mim também foi uma fase da minha vida assim muito desafiadora, porque você imagina você ter tudo dentro da sua geladeira e seu filho não querer comer absolutamente nada. E aí eu lembro que a primeira vez que eu corri as barras do Miguel, o Miguel ele aceitou experimentar brócolis e couve-flor.
que foi Então, já um ali para super mim avanço foi para você. assim, eu falei, gente, uma criança com seletividade alimentar, escolher comer brócolis, experimentar, para mim assim foi muito surreal. E no início ele não deixava, porque ele tinha meio que era meio que do contra. Então eu Sim, tinha que esperar dormir para poder correr as barras. Só que num determinado momento ele escolheu vir para a classe também, né? Então, em 2023, o Miguel ele fez a primeira classe de barras. Agora, gente, ele já está já fez três classes, já acho que três ou quatro já pode até se fez tornar processo, facilitador. fez Pode processo melhorar. corporal comigo já, né? Que ele ficou participando. É por conta da Sim, sim, energia, Maria. A Maria tá colocando, tô bocejando muito, porque a gente trouxe, quando a gente traz o assunto de abuso, principalmente, cai um pouco a energia e todo mundo recebe. A gente tá trazendo assuntos, né, mais pesados, então tende a ficar uma energia um pouquinho mais densa. Então, ative os seus implantes aí para que você possa receber. Tenho certeza que vai ser contribuição. Não é que é chata o assunto, é pesado o assunto. Acho que é isso, né? Então é normal. Dani, sim. outra coisa que eu ia falar é sobre essa questão do autismo, né? Eu tive uma aluna que fez agora recentemente a classe de facelift e ela falou assim: Nossa, vai ser muito legal aprender a fazer fora do corpo, porque a minha filha não deixa tocar e ficar, né, nas barras, porque ela é inquieta, ela não consegue parar. E aí eu ensinei a fazer fora do corpo, que é uma alternativa bem legal para as mães, né? Então eu vi que você Com fez um facelift, né? evento. E você fez um evento bem grande, que a Fer também estava, com crianças autistas. Queria que você trouxesse para mim um pouquinho sobre esse evento e como foi a Sim. experiência também. Sim, isso foi algo que nos surpreendeu muito, porque esse evento, ele era o evento até do mês de conscientização do autismo, então nós Aham, levamos o Barras para o mundo, então era um evento específico para esse público atípico. E uhum. aí nós já criamos um monte de pontos de vista. Ai, muito barulho, será que as crianças elas vão ficar de boa? As mães, e daí nós conseguimos montar uma equipe grande, né? Acho que tinha bastante praticantes de barras. Eu acho que nós montamos assim umas 8 cadeiras de trocas, tinha bastante gente atendendo. E as mães, elas já vinham com esse ponto de vista, de as crianças não vão deixar tocar. E foi justamente o contrário. Duas coisas surpreenderam a gente. A primeira foram as crianças sentando na cadeira e pedindo para receber barras. E a segunda foram muitas crianças chamando as mães para receber. Olha E que aí graça. entra onde eu queria tocar, né? Que muitas vezes a gente pensa que as barras ela vai ser para os filhos, e claro que pode ser Uhum. muita contribuição, mas eu acho que pode ser muita contribuição principalmente para as mães Sim, que quando entram a maternidade, ela traz muito disso de você cuidar do outro. E eu acho que a maternidade atípica, ela traz isso num nível maior. Então, quando a gente começa a convidar essas mães a receberem, né, que presente a gente pode ser sim, também para essas mães e lidar com tudo de uma forma diferente. E aí eu lembro que uma outra situação me chamou muita atenção também com as barras, que foi assim, simplesmente surreal. Eu lembro que o Miguel, ele estava com um processo respiratório e na minha cabeça eu falei, gente, eu vou ter que levar essa criança no médico. Então eu falei, amanhã nós vamos no hospital. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, vou correr as suas barras. Só que daí eu tava pensando meio que no ponto da cura, ali, uhum, ativei o timo, fiz um MTV SS. Só que no dia seguinte, o Miguel ele tinha pavor de agulha, mas era pavor assim, um negócio surreal. Eu acho que era um sim, além, sabe? Que ele tinha com aham. isso. De ter que três adultos segurar ele para poder ele Tomar uma tirar sangue. injeção, tirar sangue. Tomar, E daí chegamos no hospital, a médica radiografou o pulmão, falou: Olha, mãe, provavelmente ele está aqui com princípio de pneumonia, vamos precisar coletar o sangue para Hum, poder ter certeza. E aí eu já imaginei, já comecei Meu a Deus, vai presumir a dar. realidade presuntiva, né? Todo aquele caos que era. E quando eu cheguei lá na sala de coleta, eu deixei ele sentadinho e aí eu já fui falar com a enfermeira. Eu falei, olha,
O Miguel está no transtorno do espectro autista, ele tem pavor de agulha, não adianta conversar. Quanto mais você tentar explicar para ele, mais nervoso ele vai ficar. Então, vai precisar de alguém para poder ajudar a coletar. E quanto mais rápido for, melhor vai ser. E Nossa. aí, ok, sentei do lado dele para poder esperar, né, a nossa vez, o Nossa. caos acontecer. E daí, quando ela veio, né, na nossa direção, eu lembro que ele virou para ela, né, e ele se aproximou, ela se aproximou dele, e ele virou para ela e falou: Não precisa me segurar, eu vou deixar, eu só vou chorar. E ali eu falei, Uau. gente, falei, uau. Como assim? Falei, gente, foi assim inacreditável. Eu falei, o que mais é E possível com as barras que eu ele tinha nunca recebido consegui barras. feito? Tinha recebido barras um dia antes, só que eu não Nossa. tinha feito barras pensando em agulha, É, mas nada é disso. isso, né? Quando a Eu gente tinha faz feito sem a. barras Uhum. pensando lá no ponto da cura, tinha ativado o timo, né? Não, não foi com essa Nossa. intenção, mas me chamou muita atenção, porque, gente, era um verdadeiro caos. Sabe esse negócio de parar o laboratório, porque parecia que estava Sim. matando a criança lá dentro? Sim, Era sim. tipo isso, sabe? Só que quando ele. E foi dito e feito, porque nesse dia ele botou lá o bracinho, realmente ele chorou, né? Fiquei até com pena, Sim. Sim. lágrimas escorrendo, mas sem todo aquele caos que tinha antes. Então, gente, Nossa. Não, e ele é uma. traz uma pra você, né, Dani? Às vezes ele fala cada coisa pra você, né? Que você fica assim, meu Deus. Sim, o Miguel ele é muito consciente e muito transparente, sabe? Ah, Então, eu fico só no como pode melhorar. sim, ele traz cada coisa pra Dani que é incrível. Mas é isso, acho que é muito apoio pra mãe, porque assim, né, a minha aluna compartilhou, ela falou assim, "Ah, é uma coisa muito Sim, sozinha, né? Porque eu sei que ela só vai sim, responder só comigo. Então, assim, ela estava na classe comigo, mas já pensando, olha, agora eu, tipo assim, saindo daqui, eu queria jantar com as minhas amigas. Mas aí eu já tenho que pensar que se eu levar ela, se tiver barulho, não pode. Daí a questão da alimentação seletiva, ela não vai comer. Então, tudo isso, né, sim, né, é complicado para a mãe, né? Que é o que você falou, né? sim. Principalmente a seletividade. E eu vou dizer para vocês, assim, eu não posso dizer que foi só as barras, porque o Miguel ele fez muitas terapias. E eu tenho certeza que, assim, todas essas outras terapias, elas foram muita contribuição. Mas eu também Aham. posso dizer que hoje o meu filho, ele é uma criança completamente diferente, sabe? Sim, Então, muitas das estereotipias que ele tinha, ele perdeu. Essa questão da seletividade alimentar melhorou muito. Então, hoje o Miguel, ele, né, de uma criança que não comia nada, hoje ele come, assim, tudo, muita né? coisa, né, que Uhum. ele não comia. Então, e melhorou completamente. E mesmo, outra coisa legal também para a gente falar é que, assim, não é só a ferramenta em si, mas todas as outras ferramentas também. Porque hoje eu tenho uma criança que vive nas perguntas, que aprendeu a fazer as perguntas, Sim, que aprendeu a olhar a vida de uma forma diferente. Então, quando as coisas acontecem, né, a gente já está ali, como pode melhorar? O que mais é possível aqui? E eu acho que isso faz toda a diferença, né? com certeza. Você trazer ferramentas para que as crianças elas também aprendam a lidar com as frustrações da vida de uma forma diferente, Uhum. Vamos sabe? ver que legal. Então, Então, assim, às vezes a pessoa não quer trabalhar com isso, mas de repente, se você tem um filho autista, é uma mega contribuição ter a classe para você mesmo aplicar, já que a pessoa, já que a criança confia na mãe, né, Dani? também, e essa questão também de dormindo, porque, gente, eu já era facilitadora de barras, convidava meu filho e ele não queria receber de jeito nenhum, porque eu acho que ele estava ali queria justamente o contrário, tudo aquilo que você fala para a criança quer o Sim, contrário, né? sim, E tinha até suspeita de ter também o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Não tinha laudo, mas tinha essa questão, porque tudo era o contrário. Então, durante muito tempo, eu só conseguia correr as barras dele com ele dormindo. E aí a importância de ser a mãe, né? Porque como que você vai sim, esperar a criança dormir para poder conseguir correr as barras? Então, sim. isso. E uma coisa também que a gente fez muito lá
nesse evento que nós fizemos, às vezes era tocar o corpo da criança e falar mentalmente, né? Pedindo que aquele corpo baixasse as barreiras também para poder receber da gente. As E telas eu percebi mentais, tudo, né? que foram coisas que funcionavam bastante, sabe? Essa questão da própria telepatia, né? Que é uma coisa que a gente fala muito no curso de Barras, Uhum. que é uma habilidade que acaba contribuindo também, né? Todo mundo tem essa habilidade, né? Porque Cortou. Neto, parou aí? Neto? Aqui travou pra mim. Ela travou, Dani. Voltou, Agora ela voltou. voltou. Voltou, é a minha internet, desculpa. Tá e reconectando aqui. são tantas ferramentas, né, que eu falo, gente, venham para a classe, tragam seus filhos. Uhum. Se não der para trazer o filho, venha para a classe e aplique no filho depois. E Sim. como pode Como melhorar, pode né? melhorar ainda mais? Eu tenho recebido, tanto que essa aluna ela fez, ela não trabalha com isso, e ela veio para Uhum. fazer o facelift para fazer na filha que é autista. E assim, eu tive vários resultados com mães que às vezes barras não recebem, mas facelift sim, entendeu? Então é uma Sim, opção, porque daí tem aquela parte alternativa fora do corpo, né? sim, de aplicar fora do corpo sem tocar. É porque o Sim. Miguel, durante muito tempo, ele não deixava tocar. Eu tinha que esperar dormir. E aí, assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quantas vezes eu Uhum. já tava morrendo de sono e daí acabava não fluindo, né? Não usando a ferramenta como poderia usar, sabe? Sim. O que mais é O que mais é possível, né? possível? Então, Dani, nós falamos sobre temas super fortes, né? Sobre a sua história, uma história assim muito inspiradora de superação, né, da sua vida. Então, assim, a gente tem que levar para mais pessoas, porque pode ser que muitas pessoas que estão escutando vão se identificar com alguma das histórias ou com todas, às vezes. Então, eu queria que você passasse uma mensagem final, né? Para quem está lidando com dor, com separação, ou com a questão do filho autista, o que que você poderia deixar para essa galera, assim? Elô, é algo que eu acho que eu falei aqui quando eu estava citando a frase do Den, né? Que a gente não passa por nada que a gente não tem essa capacidade de superar. Uhum. E tem um processo do Axis, né? Uma pergunta que é muito poderosa e que eu tenho feito muito. Na verdade, é um pedido, né? Que a minha permissão seja maior que a minha conscientização. Sim. Então, mesmo que a gente não entenda, porque quando a gente está no meio do furacão, muitas vezes o seu nível de consciência ele não vai te permitir compreender o que que você está passando. Uhum. Então, muito do que você está vivendo hoje, você só vai conseguir entender lá na frente. Então, hoje eu consigo entender de uma forma melhor a separação, Sim. hoje eu consigo entender de uma forma diferente o luto, mas lá atrás, quando eu estava vivendo aquilo, não. Só que quando eu conheci as ferramentas do Access, né, eu comecei a pedir por isso, que a minha permissão seja maior que a minha conscientização, mesmo que eu não esteja compreendendo o porquê das coisas, né? Sim. Qual o presente guardado nisso aqui que eu não estou conseguindo perceber? E hoje eu percebo que tudo aquilo que eu passei e que eu ainda estou passando, né, são situações que estão me forjando para aquilo que eu ainda vou viver. E lembrei, só para poder finalizar, do caso do Henri Borel, né, que foi um caso que eu acho que chocou o país. Uhum. E esses dias eu vi o pai dele, eu esqueci o nome do pai dele, Leniel Borel, né? Falando sobre a defesa dos direitos das crianças. E eu fiquei pensando, é claro que ninguém queria que ele tivesse passado pelo que ele passou e que o filho dele tivesse passado pelo que o filho dele passou, mas talvez ele não tivesse o afinco e a sabedoria, a força de lutar pelos direitos das crianças, como ele está fazendo hoje, se ele não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou.
Sim, Então, tudo, absolutamente tudo tem um propósito, sabe? Mesmo que a gente sim, não entenda, lá na frente, tudo vai fazer sentido. com certeza, Dani. A sua história vem aí, né? Por tudo que você passou. Então, assim, a gente passou só um pouquinho, a gente não entrou em detalhes, né, da vida da Dani, mas tem muito mais coisas, né, que a gente já compartilhou em cursos e, enfim. Então, assim, quem de repente se conectar com a história da Dani, né, quiser conversar, o Instagram dela é Eu Sou Dani Carvalho, né, o underline Dani Carvalho. Ela é facilitadora de barras na cidade do Rio de Janeiro. É minha conectora também. Quando eu vou para o Rio, ela sempre contribui aí com as minhas criações. Sou muito grata, Dani, né, por tudo que a gente já criou e que a gente ainda pode criar. E é isso, gente. O que mais é possível? Então, assim, aqui são histórias realmente para vocês conhecerem, compartilhar. Então, assim, a Dani, ela conhece muita gente aí no Rio também. Então, de repente, se você quer expandir, quer saber sobre trocas, quer saber sobre facilitador, enfim, a Dani conhece Sim. tudo Quer vir ó, para troca? quer vir para troca. Você, Raquel, né, que está aqui no nosso grupo, que é do Rio também, pode conversar com a Dani. E o que mais é possível. Então, eu desejo muito, muito sucesso para você, né, para suas criações. E o que mais é possível, Dani? O que mais é possível? O que mais é possível? Quero aproveitar Sim. só fazer um convitezinho super rápido aqui. Uhum. Amanhã eu vou estar fazendo um workshop totalmente gratuito, que é o Além da Autossabotagem, Uhum. que é um trabalho baseado, né, no livro de inteligência positiva do Dr. Cesar Chamin, que fala sobre os nossos sabotadores mentais. Nesse livro, ele compilou mais de 200 estudos científicos feitos com milhares de pessoas, onde ele concluiu que somente 20% das pessoas do planeta atingem o seu potencial máximo. O que que isso Olha, quer dizer na prática? Que a cada 10 pessoas que a gente conhece, 8 têm resultados abaixo do que elas poderiam ter, porque estão se sabotando. E isso acontece aqui através da nossa mente. inconscientemente, né? Tá vendo? A Bahia tá perguntando: Então, é online, Dani? Vai ser online? online, 100% online, gratuito para quem escolher assistir ao vivo. Vocês vão ter acesso ao teste de sabotadores, tá, gente? Ao teste oficial lá, tanto de Uhum. sabotadores quanto de inteligência positiva. E no workshop a gente vai, eu vou trazer ali as ferramentas, as estratégias, não só para a gente identificar, mas para a gente lidar com os sabotadores de uma forma diferente, como Muito legal. desmascarar os sabotadores Sim, ela vai e colocar no fazer grupo. parte desses 20% aí das pessoas que têm resultados acima da média. Olha, essa é a Dani Coaching, tá vendo? Além de facilitadora, né? Maravilhosa. Depois ela coloca no grupo para vocês, né? Que vocês que estão aqui no meu grupo, tem gente que está no grupo da Dani também. Mas é isso, né? Tem várias ferramentas, gente, né? O Axis é maravilhoso, é uma grande ferramenta, mas tem outras coisas também que a gente pode ir agregando e conhecendo. E o trabalho do Palco Livre é esse, né? Você pode ver que eu estou trazendo coisas diferentes, né? Trazendo coisas além do Axis também, que acho que é muito importante a gente conhecer e expandir. Então, maravilhosa. Sim, Qual é o grupo? Ela vai colocar lá, Maria, pode ficar tranquila. Depois ela coloca lá para vocês. Muito obrigada, Dani, gratidão. pela participação, né? Por compartilhar a sua história aqui. E o que mais é possível? O que mais é possível? Vamos O tirar que uma mais foto. é O que possível? mais é Gratidão. Eu vou... possível? Ai, socorro, gente. Estou sendo atacada por um inseto não identificado. Deixa eu só encerrar aqui. Muito obrigada, gente. Esse é o programa Palco Livre. Vai ficar gravado. Se inscrevam aqui no canal para que vocês possam acessar mais histórias e mais pessoas maravilhosas por aqui. O que mais é possível? Muito obrigada, Dani. Gratidão a todos por ficarem aqui até o final.